Olá, meu nome é Débora Luna e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre lançando fora todo o medo. Em meio a essa pandemia, vamos tratar desse assunto? Acompanha comigo agora no Boletim da Fé. Então, irmãos, para mim é uma honra estar com você mais uma vez nesse Boletim da Fé falando sobre a palavra do Senhor. E hoje o tema que nós vamos tratar, como eu falei, é lançando fora todo o medo. Em meio a essa pandemia, tantas pessoas se encontraram com medo, trancadas em casa, e nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto, sobre o que a palavra do Senhor nos fala a respeito de medo. Eu quero que você abra lá a sua Bíblia em João 20:19. Vamos ler a palavra do Senhor para a gente abordar esse tema, tá? João 20:19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Os discípulos, eles andaram com Jesus. Eles tinham acesso a Jesus, tinham um relacionamento com Jesus. Jesus explicou para eles o que estava para acontecer. A gente vai ver isso mais na frente. Mas mesmo assim, naquela situação, eles se encontraram com medo e trancados, né? E quando Jesus chegou ali, ele disse o quê? Que a paz esteja com vocês. Ou seja, onde Jesus está, onde a presença de Jesus está, ali a paz. E aí, eu separei para vocês algumas definições sobre a palavra medo, e algumas delas são, temor, ansiedade irracional e receio. Ansiedade irracional, temor, receio, tudo isso faz parte do medo. Ou seja, nós precisamos entender que o medo, ele traz para nós tudo isso. É como se fosse uma porta que quando você permite que o medo entre na sua vida, ele traz tudo isso, para nos assustar, para roubar aquilo que o Senhor já nos deu, que é a paz. E eu comecei falando sobre esse versículo porque a gente é tendencioso a pensar que as pessoas que são assoladas por esse espírito maligno de medo são as pessoas que não têm um relacionamento com Jesus. Às vezes a gente pensa, mas eu sou cristão, eu tenho uma vida com Jesus, eu tenho uma vida constante, de ler a palavra e tudo mais. Hein? E esse medo está vindo por quê? Será que eu não tenho fé? Não. Os discípulos estavam com Jesus e mesmo assim se encontraram com medo. Isso quer dizer que o medo ele vai vir para nós de todas as formas e para todos nós. Porque lá em João 16:33, abre aí sua Bíblia comigo, para você, ou se não, anota aí, para depois você conferir na sua Bíblia. Lá em João 16:33 fala o seguinte: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu já venci o mundo. Jesus aqui já tinha explicado para os discípulos o que ia acontecer com ele. E aí ele frisa aqui, no mundo vocês terão aflições, mas em mim vocês têm paz. Ele deixou bem claro isso, ele explicou o que ia acontecer, mas deixou bem claro para os discípulos que em mim, em Jesus, eles encontrariam a paz. E onde está a paz? Na presença de Jesus. Então, irmão, irmã, quando você se encontrar assustado, quando o medo chegar, bater na sua porta, o lugar que você deve ir não é para a televisão, não é para a rede social, mas sim para a presença do Senhor. Porque a diferença está... Jesus disse na palavra, que no mundo nós teríamos aflições, nós temos aflições. Mas a diferença está na forma que nós reagimos ao medo. Você que é cristão, você que tem um relacionamento com Jesus, você que sabe da palavra, vai vir problemas para você, vão vir medos, situações difíceis e você não sabe como reagir, vai vir para você e vai vir para aquelas pessoas também que não têm. A nossa diferença é que nós temos consciência da presença de Jesus e onde Ele está, aí a paz. Eu quero que você abra lá agora em João 14:27, que fala o seguinte: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou como o mundo dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Ou seja, a minha paz, Jesus está dizendo, eu vos dou. Não como o mundo dá.
Sabe, o mundo, ele tem as suas formas também de maquiar uma certa paz. Eu vou dar um exemplo aqui, e é apenas um exemplo. Quando você se encontra, algumas pessoas se encontram com um problema muito sério e com muito medo, e aí já vem a insônia, a incerteza, a insegurança, e você deita a cabeça no travesseiro, não consegue ter paz para dormir. Muitas pessoas tomam remédios para dormir, eu não estou falando nada contra, né? Desde que você tenha consciência de que aquilo é apenas um momento. Mas aí você dorme, descansa, acorda com a mente mais descansada e consegue pensar melhor. Porém, o problema ainda vai estar lá. E aí, o que é que você vai fazer? Como é que você vai encarar a situação? Você vai voltar para a cama e dormir? O problema vai continuar do mesmo jeito. Então, é uma paz passageira. Mas a paz de Cristo é uma paz permanente. Quando você acordar, o problema vai estar lá e você vai dizer, eu tenho a consciência de que Jesus está comigo, que o Espírito Santo de Deus habita em mim e me capacita para passar por essa fase e me dá estratégias para lidar com a situação. Então, o mundo tem paz, mas é uma paz passageira, mas Cristo tem a paz permanente, habitando dentro de você. Ele é a certeza de que tudo está bem. Quando permitimos que essa palavra entre em nosso coração, passamos a entender que a fé entra em ação quando temos a consciência dessa paz em nós. Sabe, muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis e a gente quer orar e a gente está nervoso e começa a orar em línguas e não adianta, e bota um louvor e não adianta. Por quê? Porque a paz, ela precisa estar em você, na consciência de que a palavra funciona. Né? Não adianta você tentar colocar a sua fé em ação se você não consegue descansar na presença do Senhor. Descansar é um ato de fé. Descansar é uma atitude que você está tendo. A gente às vezes pensa, poxa, mas eu vou descansar. Como é que eu vou descansar diante de uma situação tão complicada como essa? Você vai descansar na palavra do Senhor. Quando você entra naquele ambiente, né? Você pode entrar no ambiente. Eu não estou falando que você precisa se trancar no quarto, mas dentro do seu coração, na sua consciência de que Jesus está com você, que a presença dele traz paz. Quando você entra nesse ambiente, qualquer problema que tiver ao seu redor, você tem consciência de que tem solução. Você está consciente ali de que o Senhor está com você e que você não está só para passar pelos problemas. Lá em 2 Timóteo 1,7, fala o seguinte: pois Deus não nos deu o espírito de covardia. Em outras versões fala espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, nem de temor das coisas do mundo eu estou falando, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, as nossas emoções, elas vão ser equilibradas quando a gente se posicionar. As nossas emoções, elas são hoje e não são amanhã. Hoje a gente está aqui feliz e tudo mais, amanhã a gente começa a se entristecer porque eles levantaram as situações, aí à noite você começa a se animar de novo, mas depois você não está. A nossa alegria está no Senhor, a nossa felicidade está no Senhor. É por isso que muitas vezes você olha para o lado e vê um irmãozinho passando por vários problemas, até maiores que o seu, né? Não existe um parâmetro de problema, mas naturalmente você pode pensar isso. Mas você olha para ele, ele está lá, glória a Deus, aleluia, vai tudo bem. E ele não está, não é que ele não esteja passando, que ele não saiba que está passando, mas ele sabe que tem um Deus por ele. Ele sabe que tem o Pai dele que cuida dele. Então, nele, com ele, vai tudo bem. E não são os problemas que vão ditar a paz dele. Né? Às vezes a gente acorda na segunda-feira e fala, ai meu Deus, a semana começou, lá vou eu de novo enfrentar aquele chefe, lá vou eu enfrentar aquela situação. Né? E aí você precisa ter consciência de que a mesma paz que estava no final de semana, que é a paz de Cristo em você, está com você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E você não precisa viver dos finais de semana para ter aquela paz, aquele descanso. Todos nós temos rotina, todos nós temos problemas, situações para resolver durante a semana, mas nós não devemos ser movidos emocionalmente. Nós devemos ser movidos pela palavra de Deus. O medo é como uma arma que rouba a sua paz em confiar na palavra do Senhor. O medo é como uma porta que, quando abrimos, permitimos que outros sentimentos ruins entrem na nossa mente e no nosso coração. Quando permitimos que o medo encontre morada em nossa mente, é como se desconfiássemos do amor e da fidelidade de Deus. Sabe, vocês conhecem o exemplo do ninho, né? Você não pode impedir que um passarinho pouse. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua mente. Nós não temos o poder de impedir que um pensamento venha, mas nós podemos impedir que ele faça morada. Então, quando os problemas chegam na sua vida, na nossa vida,
né? A gente tá lá, o problema chegou, e agora como é que eu vou solucionar? Você começa a botar a palavra de Deus em ação, começa a trazer à memória os versículos, né, que trazem a você a realidade de quem você é em Cristo. E aí aquele pensamento que era para ser enorme, né, como uma tempestade no copo d'água, não sei se você já ouviu, mas se você pegar um copo, botar um pouco de água e rodar ele assim, a água ela vai tomar uma proporção naquele copo bem grande, mas quando você para, ela baixa. Então, assim também são os nossos sentimentos. Às vezes os problemas são tão simples para se resolver, mas a gente já entra em pânico, já começa a dar aquela importância para aquela situação, o medo começa a aflorar em nossa mente e o nosso coração começa a se encher de medo, em vez de estar cheio da palavra do Senhor. Lá em 1 João 4,18, fala o seguinte: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, assim, não é que você não tenha fé, não é que você não confie no amor de Deus, não é que você não tenha um relacionamento com Jesus. É que você e eu, nós precisamos aprender a lidar com esse sentimento quando ele chega na nossa vida. Eu creio que você tem um relacionamento com Jesus, eu creio que você ama Jesus, senão você não estaria nem ouvindo essa palavra de alguma forma, não sei como chegou para você. Mas eu creio que essa palavra está tocando o teu coração, assim como toca o meu todos os dias quando eu medito nessa palavra poderosa. Então, assim, não é que você não tenha, mas nós precisamos aprender a lidar. Quando o medo chegar, nós precisamos nos posicionar e dizer, não, no meu coração há o perfeito amor que lança fora todo medo. Precisamos mergulhar nesse amor e nos permitirmos descansar sobre essa palavra. O fato de você descansar na palavra do Senhor não quer dizer que você não está dando importância àquela situação. Quer dizer que você confia em um Deus que tudo pode fazer, que tudo pode mudar, que tudo pode transformar. Um Deus que cura, que renova, que restaura. Então isso não quer dizer que você não confia no Senhor. Quer dizer que o problema se levantou e você se posicionou na palavra de Deus. Às vezes o medo que te assola, seja dormir de porta aberta, seja ir na cozinha de madrugada, seja dirigir. Você tirou sua carteira e não tem coragem de dirigir. Sabe, às vezes a gente se pega pensando, mas eu não tenho medo de enfrentar os problemas, né? A gente começou lá em cima, no nível de medo lá em cima, mas agora eu quero falar com você, que não dorme de porta aberta porque tem medo. Medo de quê? Às vezes você de manhã está com sede, de madrugada está com sede e não vai na cozinha. Com medo de quê? O mesmo Deus que te supre durante a semana, durante o dia, é o mesmo que está com você de madrugada. O mesmo Deus que você confia no amor, o mesmo Deus que você crê na salvação, no mesmo Jesus que você crê que morreu por você, aquele que te cura, é o mesmo que está com você dentro do carro enquanto você dirige. Então, assim, se você está capacitado para dirigir, mas você se encontra com medo, você precisa repreender e você precisa encarar esse medo. Então, eu te convido hoje, se você não dorme de porta aberta, dormir com a porta aberta do seu quarto. Se for por medo, durma com a porta aberta, encare, vá de madrugada na cozinha e beba a sua água. A Bíblia fala lá em Lucas 16:10 o seguinte: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito, sabe? Muitas vezes a gente acha que é só um medinho. Mas sabia que o medo tem uma raiz? De alguma forma, ele entrou na sua vida. E aí você começa a não dar importância àquelas pequenas coisas que vão acontecendo no seu dia, na sua rotina, e aí você começa a ser infiel naquilo, você começa a não se posicionar. E o medo começa a enraizar no seu coração de uma proporção que quando você vai ver, você está desconfiando do amor de Deus em uma provisão para pagar uma conta, ou em curar. Então, assim, o medo ele precisa ser cortado pela raiz. E eu te convido hoje a cortar pela raiz o medo. Olhe para dentro, se julgue, veja o que é que tem se levantado como forma de medo para você e encare. Encare isso através da palavra do Senhor. Talvez o que você precisa hoje é romper. Romper em fé para pagar uma conta, mas também crer que o Deus que provê financeiramente a você é o mesmo que cuida de quanto você dorme. Enquanto você está dormindo, você não consegue ver nada e por mais que você bote câmeras e tudo mais, você está dormindo. Então, o mesmo Deus que cuida de você enquanto você dorme é o mesmo que provê as tuas finanças durante a semana, é o mesmo que é o Deus do impossível, é aquele que você crê, aquele que você confessa, é o mesmo, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. Então, seja fiel,
no pouco, corte pela raiz aquilo que tem te assolado, que tem trazido medo para você. E aí, quando chegar as grandes situações, os grandes temores, você vai dizer, eu conheço o meu Deus. Eu sei que o meu Deus é por mim. E isso não vai me paralisar. Lembra que os discípulos eles estavam trancados com medo. O medo nos para, o medo nos paralisa. Tudo aquilo que Deus preparou para nós, muitas vezes está bloqueado por conta do medo. Você tem medo de tomar iniciativa. O Senhor muitas vezes fala para você, olha, vá para aquela pessoa e fale a palavra, vá naquele local e ministre uma oração, vá ali e fale isso, escreva isso, mande uma mensagem. E muitas vezes a gente está com medo de tomar essa iniciativa e isso trava, fecha a porta. Isso faz com que a gente fique trancado num quarto, espiritualmente falando, né? E o propósito que Deus confiou nas suas mãos está trancado com você dentro de um quarto. Porque você não consegue avançar rompendo essa barreira do medo para que Deus possa fazer através de você aquilo que você nasceu para fazer. Lá em Salmos 112, 6, 7, fala o seguinte: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Deus não quer ser seu Deus pela metade. Ele quer ser por completo. Deus não quer que você creia nele apenas para cura. Ele quer que você creia nele para provisão, para restauração, para renovação. Ele quer que você creia nele de madrugada. Ele quer que você creia nele dirigindo um carro. Ele quer que você creia nele em tudo na sua vida e não pela metade. Quando o nosso coração está firmado no amor, nessa palavra nós não temeremos mais notícias. Sabe por quê? Porque o nosso coração está firme, confiante no Senhor. Às vezes as pessoas ficam sofrendo de véspera, né? Eu já vi relatos de pessoas que falam assim, mas e se acontecer? E se meu parente morrer? E se, tantos e se? Mas nós precisamos estar confiantes no Senhor, independente de. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo a nossa provisão. Sabe, eu perdi meus pais muito cedo, muitos conhecem meu testemunho, com 12 anos em um acidente de carro. E durante muito tempo, o meu maior receio era perder os meus parentes. Sempre, todos os dias eu acordava e ficava, meu Deus, eu não quero perder minha irmã, eu não quero perder um parente, eu não quero perder uma sobrinha. Meu Deus, né, um super cuidado assim com o meu marido, porque aquilo me trazia muito medo, eu tinha muito medo e isso é muito forte para mim, que eu estou compartilhando com você, mas eu sei que vai te abençoar de alguma forma. E eu entendi que o controle não está na minha mão. Eu oro, eu intercedo, eu cuido da melhor forma que eu posso de todos os meus parentes, né? De todos aqueles que estão próximos de mim. Mas eu entendi que eu não tenho domínio sobre isso. E a melhor coisa que eu fiz foi estar confiante no Senhor. Estar descansando no Senhor. Porque eu sei que Ele é bom em todo o tempo e Ele cuida de mim. Então eu não posso permitir que o medo roube de mim algo que não foi Ele que me deu. Quem me deu essa paz foi o Senhor. Então o medo não pode roubar de mim a paz que o Senhor me deu. A segurança de que nele vai tudo bem. Então eu realmente quero tirar você da zona de conforto. Se tem algo que te prende, se tem algo que tem feito você se trancar no quarto e não viver o propósito do Senhor para você, eu quero que você hoje rompa esse medo e confie e descanse no Senhor. Lá em Deuteronômio 31:8 fala o seguinte: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Não permita que esse espírito de medo afaste o teu coração do Senhor. Não permita que ele tome conta dos seus pensamentos, pois aquilo que você medita vai te fortalecer. Ou seja, o Senhor deixou bem claro aqui que nunca nos abandonará. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te deixar sozinho. Não permita que o medo afaste você dele. Ele sempre estará lá, te esperando. Mas quando o medo chega, o nosso coração se afasta do Senhor. E nós saímos dessa presença que traz paz. Então não permita que o medo roube de você. Tire de você, afaste você do Senhor. Lá em Josué 1:8, na parte A do versículo, fala o seguinte: medite nessa palavra de dia e de noite. Por quê? Porque aquilo que você medita vai trazer fé ao seu coração. Aquilo que você tem pensado vai alimentar o teu coração.
Então, se você começa a meditar nos problemas, se você começa a meditar na questão de saúde, a gente está passando por uma pandemia, e eu creio em nome de Jesus que já passou, mas se você começa a meditar no coronavírus o dia todo, noite e dia e noite, você começa a sentir sintomas. Eu conheço pessoas que sentiram sintomas sem nem estar com a doença, pelo medo. O medo era tão grande de pegar esse vírus, de estar com esse vírus, que qualquer coisa que a pessoa sentia era o vírus. Era o vírus, mas era simplesmente medo. E a palavra do Senhor nos convida para que a gente medite nela de dia e de noite. Porque se você medita nos problemas, se você medita na falta, se você medita nas situações que estão se levantando, você vai ter fé naquilo que está acontecendo. Aí, meu esposo começa a brincar, eu conheço pessoas que pegaram Covid por fé. Creram tanto que pegaram Covid. Eu quero que você abra lá em Salmos 91, do 1 ao 2, que fala o seguinte. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ou seja, aquele que habita, aquele que permanece, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, protegido pelo Senhor. Aquele que medita na palavra de dia e de noite, aquele que está confiante na palavra do Senhor, ele pode dizer, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Então é isso que nós precisamos fazer diariamente, é permanecer nessa presença e dizer sempre, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. O Senhor nos convida a confiar e descansar e não ter uma vida regida pelo medo. O medo te prende de viver o teu propósito aqui na Terra. Ele te amarra muitas vezes no passado, através de traumas e situações difíceis que você já viveu. Mas lembre-se que Jesus já venceu essas situações por você. E hoje você é livre para viver tudo aquilo de melhor que Ele já preparou para você. Então, muitas vezes, tem pessoas que se encontram com medo por traumas do passado, como eu dei um exemplo até da minha própria vida. Mas esses traumas não podem prender a gente lá. O passado ficou para trás. Se você precisa liberar perdão para a vida de pessoas que lá no passado te assustaram, te causaram medo, te causaram mal de certa forma, libera teu coração, libera perdão. Ora pela vida da pessoa e vai viver o teu hoje. Ah, Débora, mas eu tenho medo porque de escuro, porque eu fiquei lá, eu fiquei com muito medo, hoje eu tenho medo e é culpa de fulano. Não, fulano se foi, passou. Você não é mais uma criança, você já é um adulto responsável pelas suas decisões. E hoje você pode encarar o medo do escuro através da palavra do Senhor, renovando a sua mente e se posicionando. Sabendo quem você é em Cristo, o medo do passado não pode estar no seu presente hoje. O medo de traumas, você pode olhar e dizer, uma cicatriz. Às vezes a gente tem um corte na pele, tá lá a cicatriz. Dói? Não dói. Tá lá a cicatriz. Cicatrizado, fechado, tá só uma lembrança. Mas ele não dói mais. Assim devem ser os traumas que aconteceram no passado. Nós somos, se você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, os traumas do passado ficaram lá. E hoje você é uma nova criatura. Só traga para o teu presente aquilo que a palavra te garante que é teu. E não as coisas que já passaram. Amém? Então, essa foi a palavra que eu queria compartilhar com você. Creio que te abençoou como me abençoou. E eu quero te pedir, né, na verdade, que você compartilhe os nossos boletins da fé com mais pessoas. Caminhe esse link não só dessa ministração, mas tantas outras ministrações que tem aqui no Boletim da Fé, que vão abençoar a vida dessas pessoas. É uma mensagem curtinha, bem precisa, né? E eu sei que as pessoas serão abençoadas como você. Não esquece de deixar o teu like aqui, compartilhar e também se inscreve no nosso canal no YouTube para que você sempre seja notificado quando a gente estiver ao vivo ou quando chegar os boletins da fé para você. Eu amo você, então pratica essa palavra, seja abençoado por essa palavra e até os próximos boletins da fé. Tchau!